Bom, agora então vamos alterar os controllers, né, do lado cliente, ok? Bom, então vamos lá. Então aqui primeiramente eu tenho a tela Banco Grid, né? Essa aqui é uma tela onde o usuário visualiza inicialmente os bancos que estão cadastrados, tá? E aqui eu tenho o seu respectivo controller, tá? Bom, aqui no método Load Data, primeiramente nós temos que fazer aqui essa verificação, né? Em 3 camadas vai ser realizada então a requisição para o servidor, tá? Vamos aqui somente copiar. Ok. Então, se for 3 camadas, nós iremos aqui realizar a requisição para o servidor, tá? Caso contrário, o que nós iremos fazer? A classe que recebe as requisições aqui desse controller, né, no caso a action que recebe as requisições desse controller, é a Banco Grid Action, tá? Então vamos abrir aqui essa classe. Aqui no pacote com T2TIRP Cadastro Servidor, nós temos aqui a Banco Grid Action, ok? Então nós vamos instanciar um objeto dessa classe e chamar aqui o método Execute Command, tá? Então vamos lá. Banco Grid Action. E agora vamos chamar o método Execute Command, tá? E o que nós temos que passar como parâmetro, tá? Esses métodos Execute Command, né, como você pode perceber, eles sempre recebem os parâmetros, são parâmetros padrões, né? Então, primeiramente, ele recebe aqui um objeto da classe Object, logo depois ele recebe um objeto da classe UserSessionParameters, né? E logo depois alguns parâmetros que são utilizados por aplicações web, tá? Então nós temos aqui um HTTP Servlet Request, um HTTP Servlet Response, um HTTP Session, tá? E um Servlet Context, ok? Nós iremos utilizar somente aqui o parâmetro input_par, tá? Nós não vamos setar os outros parâmetros, vamos mandar todos como nulos, ok? Bom, então qual o parâmetro que nós temos que mandar aqui nesse input_par? No caso aqui, quando nós realizamos a requisição através do método getData aqui da classe ClientUtils, esses parâmetros, na verdade, esse parâmetro, né, é o objeto que nós informamos aqui como segundo parâmetro desse método getData. Tá? O primeiro parâmetro é a ação do servidor, no caso aqui é uma string que define a ação do servidor, no caso aqui é Banco Grid Action, tá? Está definida aqui no método getRequestName. E o segundo parâmetro é um array de objetos, né? No caso é um objeto que pode ser um array de objetos, ok? E no caso aqui ele é representado por esse objeto input_par, tá? Então nós vamos passar somente esse new grid params como parâmetro aqui desse método, ok? Então, se for 3 camadas, ele vai realizar a requisição para o servidor. Caso contrário, ele vai instanciar a classe Banco Grid Action, tá? E chamar aqui o método Execute Command, ok? Bom, então, nós temos aqui a requisição no método LoadData e temos outra requisição aqui também no método DeleteRecords, tá? Então, da mesma forma, nós precisamos fazer essa verificação no método DeleteRecords. Eu vou aqui copiar, né, esse código que nós implementamos, colar aqui, só que agora a requisição está sendo feita com outros parâmetros, né? No caso aqui, a ação do servidor continua a mesma, só muda aqui
o grid params, né? Os parâmetros informados aqui em other grid params, tá? Então, da mesma forma aqui, vamos passar aqui como parâmetro esse objeto parse, né? Que também é um grid params. Ok? Bom, então, se for 3 camadas, realizamos a requisição para o servidor. Caso contrário, vamos instanciar a classe e chamar o método executeCommand. Ok? Está feita a alteração aqui na classe BancoGridController. A BancoGridAction não é necessário realizar nenhuma alteração. Ok? Vamos agora então na BancoDetalheController, né, que é o controller aqui da tela BancoDetalhe. Vamos abrir aqui essa classe. Da mesma forma que nós fizemos lá na BancoGridController, vamos aqui também realizar a verificação. Nos métodos, né, que realizam requisição para o servidor. Vou abrir aqui novamente esse controller para copiar esse código. Então, se for 3 camadas, vamos aqui realizar uma requisição para o servidor, onde nós vamos passar esses parâmetros, né? Esse array de objeto aqui como parâmetro. Tá? Aqui nesse caso será realizada a requisição para a action BancoDetalheAction. Ok? Vou fechar aqui essa classe. Então aqui no lado do servidor nós temos a action BancoDetalheAction. Tá? Então nós vamos instanciar um objeto desta classe e chamar o método executeCommand, né, que recebe os mesmos parâmetros que nós vimos lá na BancoGridAction. Ok? Então aqui agora será BancoDetalheAction. E os parâmetros são os mesmos, né, informados aqui quando nós realizamos a requisição para o servidor. Ok? Vou copiar aqui este código. No método insertRecord também iremos realizar o mesmo procedimento, né, a mesma verificação. Lembrando que para cada método desses, né, existem parâmetros diferentes. Né? Então, no caso aqui, agora é um array de objetos, só que eu vou passar aqui a constantes insert, né, e o new persistent object, que é passado aqui como parâmetro desse método insertRecord. Tá? Então, vamos apenas substituir aqui. Ok? Agora, no método update, então, da mesma forma, vamos alterar aqui os parâmetros que serão passados. Também será passado aqui um array de objetos. Ok. Nós não temos aqui nenhuma outra requisição nessa classe, né? Nenhuma requisição para o servidor. Esses procedimentos aqui são todos realizados localmente. Tá? Bom, então dessa forma nós concluímos aqui as alterações, né, que tinham que ser feitas aqui na classe menu, nas actions padrões aqui do projeto, né, nos controllers, tá? Nas actions do lado ali do servidor não foi necessário realizar nenhuma alteração.
Agora nós temos que realizar um outro procedimento, que no caso é criar, né, o arquivo jar, né, para ser executado quando for em 2 camadas. Tá? A criação do arquivo jar, que faz parte da aplicação cliente, quando é em 3 camadas, já está sendo realizada aqui nesse procedimento, nesse script antes aqui do arquivo build.xml. Tá? Então nós precisaremos realizar aqui algumas alterações para criar um novo jar, né, para que seja utilizado quando a aplicação for utilizada em 2 camadas. Ok?